Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre conto. O conto em questão é o conto Natal na Barca, da autora brasileira, Lígia Fagundes Telles. Nós faremos então a leitura e a interpretação desse conto. Lembrando que num conto, nós vamos perceber intertextualidades, vamos perceber também a abordagem dos elementos da narrativa. Os elementos da narrativa abordados são narrador, pode ser narrador-personagem, narrador-observador, narrador onisciente. Narrador-personagem, vamos lembrar aqui um pouquinho o que é um narrador-personagem. É aquele que participa da história. Narrador-observador, é aquele que está só lá de lado, olhando tudo que acontece e contando. E narrador onisciente é aquele que tudo sabe, tudo vê. Ele sabe o que a personagem pensa, o que ela come, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, tudo. Quando nós falamos do tempo, nós sabemos que o tempo existe de duas maneiras. Então, ele pode ser cronológico e psicológico. Dos personagens, o que a gente analisa? Personagem principal, personagens secundários. O personagem principal, o protagonista, E às vezes temos o antagonista também. Do espaço, o que a gente pode falar do espaço? O espaço pode ser aberto ou fechado, e aí nós vamos ter o ambiente, onde os fatos acontecem. Olha que legal, no conto analisado, o ambiente é uma barca. Então, que diferente falar isso, O ambiente ser uma barca dentro de uma embarcação. O enredo. No enredo, nós vamos perceber o quê? O conflito, o clímax e o desfecho. Então, às vezes, um conto vai terminar de uma maneira inusitada, diferente. É o que a gente chama de enigma. Recordando alguns elementos específicos do conto. Uma narrativa curta. Qual é a diferença entre conto e crônica? A crônica sempre é sobre o cotidiano e está ligado ao meio jornalístico, aos jornais. O foco narrativo, se é primeira pessoa, se é terceira pessoa, e a linguagem utilizada na narrativa. Então, que tipo de linguagem eu uso? Especificamente, a linguagem na narrativa é rica em símbolos e representações. A gente usa bastante figura de linguagem e a metáfora. O que é uma metáfora? A metáfora é uma comparação subentendida. Então, eu digo, esta garota é uma princesa. Existe uma comparação subentendida entre garota e princesa. Eu digo, esta garota é uma princesa. Isso é uma metáfora. Se eu dissesse, essa garota é como uma princesa, a palavrinha como ia dizer o quê? Que é uma comparação. Então, para você identificar uma metáfora, sempre quando alguma coisa é. Esses elementos aqui da linguagem narrativa, que são bem simbólicos, produzem uma linguagem conotativa. Qual que é a diferença da linguagem conotativa para a linguagem denotativa? A linguagem conotativa também é conhecida como linguagem figurada, Por isso ela é cheia de símbolos, cheia de metáforas. E a linguagem denotativa é aquela que é, por exemplo, como a do dicionário, bem explícita, bem conceitual. A intertextualidade, a relação entre os textos, então, a importância de se conhecer os clássicos, Os textos clássicos da mitologia, que podem ser religiosos também, podem ser os textos populares, podem ser textos de grandes autores. Todos esses textos podem estar aqui representados. Os elementos do enredo. A apresentação, a parte em que o conflito gerador da narrativa aparece, o desenvolvimento, que é a personagem, tempo e espaço, o clímax, como já falei, que é a parte que o conflito da narrativa é mais tenso, o desfecho e a finalização, que pode ter diferentes formas. Neste vídeo falamos sobre conto, espero que vocês tenham gostado e até breve.